Pela nova lei número 14.921 de 2024, as frotas de veículos de autoescolas devem ter no máximo 20 anos. Para conversar sobre esse tema, temos a satisfação de receber a advogada Roxane Ponzi, presidente da Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito e coordenadora do Grupo de Estudos em Direito de Trânsito da OAB Rio Grande do Sul. Doutora Roxane, obrigado por atender a Rádio Justiça. É sempre um prazer poder falar com a Rádio Justiça e ainda mais sobre um assunto que eu gosto tanto, que é o direito de trânsito. Pois é, doutora Roxane Ponzi, como a senhora avalia essa nova lei que estabelece a idade máxima dos veículos destinados à formação de condutores, ou seja, os veículos das autoescolas? Na verdade, é muito bem-vinda essa legislação, especialmente porque antes a regulamentação era tratada em nível de resoluções do CONTRAN. E uma resolução, ela pode ser alterada a qualquer tempo, dependendo da composição que o Conselho Nacional de Trânsito tiver. Isso, regulamentado em lei, traz mais segurança para os CFCs, porque não ficam, né, à mercê de quem está lá compondo o Conselho de Trânsito. Então, quando nós falamos sobre a vida útil desses veículos, e até para fins administrativos, né, de um CFC, antes, na resolução, nós tínhamos tempos de validade, dá para se dizer, de 5 anos para motocicletas, né, que passou então para 8 através dessa nova legislação. Antes, para os veículos de passeio, que é a categoria B, nós tínhamos 8 anos e passamos então para 12. E nos veículos de transporte de carga e passageiro, que era C, D e E, as categorias C, D e E, antes tínhamos 15 anos e passamos para 20. Pode ser que o nosso ouvinte entenda isso como algo ruim, ou seja, os veículos das autoescolas poderão transitar por mais tempo, né, dar aula, ser utilizados por mais tempo. Mas a verdade é que isso também, além de deixar mais seguro para o dono da autoescola, ele também vai auxiliar naquele processo de livre iniciativa. Aquela autoescola que estiver oferecendo veículos mais novos para os alunos provavelmente vai atrair mais clientes do que aquele outro que se utilizar, né, dos veículos por um período maior, inclusive, que a própria lei estabelece. Então, vejo com muito bons olhos essa normatização em nível, né, de Código de Trânsito brasileiro, especialmente para dar mais segurança para todos os usuários, tanto donos de autoescolas, como para o próprio condutor que está em processo de formação. Dar mais segurança em que sentido? Se a idade da frota aumentou, doutora Roxane? É que a idade de um veículo de autoescola não necessariamente pode ser equiparado à idade de um veículo que transita na rua. Vamos imaginar um veículo destinado a ensinar, né, uma pessoa que vai dirigir um ônibus, por exemplo, transporte passageiro. A quantidade de quilômetros rodados por esse veículo é muito menor do que um ônibus, por exemplo, que transita nas ruas numa linha específica. Então, por conta disso, a gente também tem que ter um olhar mais cuidadoso quando pensa assim, poxa, 20 anos por um veículo, por um ônibus circular, não, mas é um ônibus que é utilizado de uma maneira diferente. E aí vem a questão, a segurança, ela é para entender que a legislação não fica mudando a qualquer tempo. E podemos, então, nos programar no sentido de fazer investimentos de uma frota, de um CFC, que não será a qualquer momento dispensada por conta de uma diminuição eventual em relação ao período de vida desses veículos. Ou seja, uma segurança jurídica para os centros de formação de condutores? Exatamente, até para que possam também destinar os investimentos do seu negócio em outros setores dentro do próprio CFC, para que isso alcance a população que está utilizando o serviço de uma maneira mais eficiente. Vale lembrar que a contagem do tempo de idade das frotas das autoescolas exclui o ano de fabricação dos veículos, ou seja, começando então a contagem no ano seguinte, né, doutora Roxane?
Exatamente. Agora, o que é importante a gente também entender? Não é o fato de nós termos um prazo de validade, por exemplo, de 20 anos para um determinado tipo de veículo, que vai autorizar que esse veículo, sem condições, continue sendo utilizado. Um veículo que tem má conservação, ele não vai servir para fins de ensino do condutor que está se habilitando naquela determinada categoria. Isso só significa que, uma vez em condições, o veículo pode ser utilizado até esta idade. Agora, não significa que, se ele não tiver condições, ele será utilizado até essa idade? Não. É por isso que todos os departamentos de trânsito devem fazer a fiscalização, justamente para entender se esses veículos estão em condição ou não. A segurança que a gente fala, não necessariamente uma segurança viária, né, mas é uma segurança para o modelo de negócio. Exato. E sobre a sanção pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da lei que limita a idade para carros de autoescolas, tivemos a satisfação de conversar com a advogada Roxane Ponzi, especialista em direito de trânsito, ela que é presidente da Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito e coordenadora do Grupo de Estudos em Direito de Trânsito da OAB Rio Grande do Sul. Doutora Roxane, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e seguimos à disposição da Rádio Justiça.